A criação da Ordem do Templo e a independência do Reino de Portugal coincidem. Em 1128, a rainha Dona Teresa recebeu o fundador dos Templários, Hugo de Payens. Concedeu-lhe o castelo de Soure e suas terras, entusiasmada pela perspectiva de contar com o apoio dos monges guerreiros na tarefa mais importante ao governante medieval, o combate militar, fundamento para a conquista de territórios e fixação neles de súditos. Burgueses e camponeses demandavam da monarquia reinante segurança, indispensável à produção e ao comércio. Subindo ao trono no mesmo ano, Afonso Henriques confirma a doação, a primeira de muitas. Ao final do século seguinte, os templários controlam 41 povoações portuguesas. Nesse meio tempo, o reino dobrara em tamanho, domínio conquistado de monarcas islâmicos. Graças aos cavaleiros do Templo, o grosso dos cruzados que ajudaram a conquistar Lisboa em 1147 não pertencia a nenhuma ordem militar. Havia, contudo, forte ligação entre a presença deles e os templários, pois tinham sido convocados por São Bernardo de Claraval, principal incentivador e organizador da Segunda Cruzada, também parente de Hugo de Payens e autor das regras da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, votos de pobreza, castidade, obediência. Quem pudesse deveria se dedicar à proteção da cristandade e ao combate aos infiéis, à guerra justa, na definição de São Bernardo. Nem todos podiam. A ordem precisava também de quem cuidasse da logística, das finanças, da administração da primeira grande organização em rede da Europa. A conquista de Évora, em 1166, porém, nada deveu aos templários, que tiveram papel secundário nas tomadas de Alcácer do Sal e de Faro, entre os principais feitos militares da jovem nação portuguesa. A maior façanha dos homens do Templo em Portugal se deu pelo mais ilustre entre seus membros locais, o Aldim Pais, na sede nacional da Ordem. Tomar, ação de defesa valiosa. Em 1190, fortalecidos pela quantidade, bravura e preparo de seus combatentes, os almohadas retomavam ao Islã vastas parcelas do país. Chegariam inevitavelmente a Coimbra, então sede do reino, não fossem derrotados pelos templários ao fim de uma batalha de 6 dias. Foi o ponto alto da ação militar local da Ordem. Garantir a linha do Tejo e as fronteiras da Beira não constituiu, contudo, a principal boa ação dos templários a Portugal. Eles integraram o país à próspera economia europeia dos séculos XII e XIII e empregaram em terras lusas avançados conhecimentos, técnicas agropecuárias, criação de cavalos, navegação, organização administrativa e um embrião de sistema bancário, que criaram e muito contribuiu para lhes dar fama e atrair invejosos inimigos, como o rei Filipe IV da França, diretamente responsável pelo martírio dos cavaleiros e extinção da ordem, uma injustiça que marca o imaginário ocidental até nossos dias. Os templários alistaram muitos portugueses, raramente liberados, para apoiar as necessidades militares da ordem na Terra Santa, em que surgiu a organização e onde foi mantida a sede. A reconquista da Península Ibérica era uma cruzada contínua, empreendimento sagrado para aqueles cavaleiros. Chegaram a se desentender com os reis de Leão, Castela e Aragão, não com os lusos. Gualdim Pais, como muitos outros, era filho de nobres portugueses, base de uma monarquia tão pródiga em concessões aos templários quanto rígida em mantê-los sob controle nesta parte do Ocidente, em que conviveram em equilíbrio de forças com cavaleiros de outras ordens militares, em especial as de Santiago e de Avis. Em 1319, o rei Dom Dinis cria a Ordem de Cristo, que herda os bens templários de Portugal, seus cavaleiros e seus símbolos, amplamente associados pelo povo a ideais de nobreza, de dignidade, de uma vida santa, soldados de Deus a fortalecer o país e a proteger seu povo.
A cruz templária estaria presente nas caravelas que cruzariam oceanos e na primeira bandeira do Brasil, símbolo de coragem e, sobretudo, de fé e confiança.